Olá, meus queridos alunos e alunas do ciclo 4, oitavo e nono anos das escolas municipais de Belém. É muito bom estar com vocês novamente aqui. Eu, professor Fabrício Araújo, professor de Sociologia, para tratarmos de mais um tema muito relevante que é abordado por nossa disciplina. Hoje, eu quero ter um papo um pouco mais sério com vocês, porque este assunto, além de ser um assunto que faz parte da disciplina, ele tem um alto grau de relevância, de importância para a nossa vida social. Hoje nós vamos falar sobre preconceito e discriminação. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre estes dois conceitos que podem destruir uma sociedade, acabar com vidas, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, né, dessas teorias que tratam desses dois conceitos, né? Até porque, gente, o ser humano, já disse em aulas anteriores, né, seres humanos eles tendem a categorizar as coisas. O que é isso? Organizar as coisas por afinidade, organizar as coisas por proximidade, e fazem isso também com as pessoas, né? Então, normalmente se criam, né, estereótipos, se criam modelos, né, e colocam as pessoas em caixinhas, né? E aí, quando há um relacionamento, né, entre caixinhas diferentes, ou seja, entre grupos concebidos como grupos diferentes, né, é que nós precisamos fazer um exercício, né, de boa convivência para que tenhamos uma sociedade, né, diversificada, respeitosa, sem violência, sem preconceito e sem discriminação. Tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns desses conceitos para a gente tentar entender por que as pessoas não aceitam aquele outro que é diferente dela. Por que é tão difícil eu conviver com alguém tão diferente de mim? Né? Por que eu, sendo, por exemplo, uma pessoa de uma religião cristã, tenho muita dificuldade de me relacionar com uma pessoa de uma religião de matriz afro, por exemplo, né? Por que é tão difícil viver o dia a dia ao lado dessa pessoa? Tá? Então, o estudo da sociologia ele é voltado para compreender as razões, os motivos, né, pelos quais, né, esses grupos eles se confrontam e, na verdade, não conseguem conviver juntos, assim também como, né, se debruçar, né, diante das possíveis soluções para isso. Né? Inclusive pensando aí em soluções em termos de Estado, de políticas, de direitos, né, para poder garantir a todos, né, sem exceção, né, o direito ao respeito, à vida, né, e a serem aquilo que são, aquilo que querem ser. Perfeito? Conceito de estereótipo. Tá? Vejam só, o que é um estereótipo? Essa palavra eu acredito que vocês já devem ter ouvido em algum lugar, mas se não, estou apresentando esse conceito para vocês agora. Tá? Estereótipos são atributos dirigidos a pessoas e grupos, formando um julgamento a priori, um carimbo. Uma vez carimbados os membros de determinado grupo como possuidores daquele ou deste atributo, as pessoas deixam de avaliar os membros desses grupos pelas suas reais qualidades e passam a julgá-las pelo carimbo. Olha só essa charge aí ao lado, tá? Novos baianos. Aí vem aquela piada que sempre fazem sobre, né, pessoas baianas. Juraci, vá lá fora e veja se está chovendo. Dependendo, nem vamos trabalhar hoje. Aí o Juraci responde: vou chamar o Totó. Se ele estiver molhado, eu nem levanto. Talvez eu pudesse até rir dessa piada. Muitas pessoas costumam rir disso, por dizer, o baiano é preguiçoso, o baiano não gosta de trabalhar, o baiano isso, o baiano aquilo outro. Isso é um estereótipo. Isso foi uma imagem criada, né, de quem é uma pessoa nascida na Bahia ou criada na Bahia, né, que não condiz com a realidade, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são preguiçosas no Pará, em São Paulo, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares do mundo, né? Não é algo próprio ou apenas da Bahia.
Assim como na Bahia tem pessoas que trabalham, que são dedicadas, que fazem o seu serviço, né, da maneira que tem que ser feito, assim como em qualquer lugar do mundo. Tem pessoas de todos os tipos em todos os lugares. Mas a nossa tendência é estereotipar, colocar, lembra que eu falei da categorização, ou seja, colocar nas caixinhas, a gente coloca, olha, baiano é assim, baiano come esse tipo de comida, baiano é preguiçoso, baiano, enfim, né, nós criamos o estereótipo, e isso é um problema, porque nem todos os baianos são assim. É quando falam de você, paraense, né? De dizer que todo mundo aqui chia, fala égua, fala tem uma novela agora passando, né, na televisão, que tenta retratar o paraense e fica usando expressões que a gente sabe que não é assim que funciona, mas cria uma imagem de que todo paraense é daquela maneira, né? Será que todo paraense realmente toma açaí? Será que todo paraense realmente come farinha? Eu sou um paraense que adoro açaí e farinha, mas tem paraense que não gosta, né? Mas lembra que tem as caixinhas? Todo mundo coloca aqui no bolo e diz, olha, isso aqui, né, é o paraense. É como você olhar uma pessoa, por exemplo, de alguma etnia indígena e chamar ele de índio. Aí fala, professor, está errado chamar uma etnia indígena de índio? Sim, está. Sabe por quê? Porque na verdade índio a gente coloca todo mundo num bolo, né, e chama de índio, quando na verdade cada grupo indígena, né, pertence a uma etnia diferente. Né? Então ele talvez não se veja como índio, ele vai se ver, né, como Tembé, como Waiwai, como Yanomami, né? São grupos étnicos distintos, mas a gente coloca tudo num bolo e fala, não, índio anda pelado, pesca, caça, mora numa oca, dorme na rede. E aí quando você vai, né, estudar um pouco mais sobre os povos indígenas, vocês vão ver que na verdade eles podem ser muito diferentes disso. Talvez até um dia foram dessa maneira, hoje, né, eles já têm uma outra prática e devem ser respeitados pela sua história, mas também, né, pelas suas mudanças, porque eles têm o direito, né, de mudar de comportamento, de adotar, né, aquilo que eles entendem que é adequado para eles. Tá? Então, estereotipar é uma prática muito nossa. Você faz às vezes isso também, né? Quando você tem aqueles coleguinhas que são mais maneiros, tem aqueles coleguinhas que o pessoal sempre está fazendo bullying com eles, e aí você vão colocando em grupos assim dentro da escola, né? E aí você acaba tendo que selecionar um grupo com o qual vai se relacionar. Mas isso não é uma regra, isso é uma tendência, né? O ser humano tende a fazer isso que a gente chama de categorização, né? De estereotipar as pessoas. Mas é muito triste quando você vai estereotipar uma pessoa e a pessoa não é nada daquilo. Mas você não se permite conhecer essa outra pessoa da maneira que ela é, simplesmente porque tu já tem na tua cabeça que aquela pessoa é desse jeito. Vou dar um exemplo. Se você tiver uma coleguinha ou um coleguinha na sua sala, né, e essa pessoa, você é cristão. Você é de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica, né? E aí do lado desse seu coleguinha, do seu lado tem um coleguinha que é de uma religião, né, de matriz afro. Aí você vai olhar e dizer, poxa vida, é filha de macumbeira. Filha de macumbeira? O que é macumbeira? Existe, né, o macumbeiro? Ah, tá. E se for? E se for? Qual é o problema? Né? Porque será que essa pessoa ela pode ser julgada só por conta da religião que ela pratica? E outra coisa, qual é o problema? Existe algum problema de ela praticar aquela religião? Isso vai impedir você, por exemplo, de ter um bom relacionamento com essa pessoa, de tratá-la bem, de respeitá-la, por mais que ela pense diferente daquilo que você costuma pensar? Então temos que ter muito cuidado com esses estereótipos, tá? Então assim, as pessoas não cabem dentro das caixinhas. Algumas delas até tentam ficar nessa caixinha e adotar características muito específicas daqueles agrupamentos, né? Mas assim, existem indivíduos, esses indivíduos eles têm características pessoais, assim também como, né, pequenos grupos que vão se diferenciando e fora, né, um outro elemento,
que os estereótipos que às vezes foram criados lá atrás, há muitos anos atrás, né, hoje já não cabem mais, né, já não funciona, né, dessa maneira, tá bom? Primeiro conceito, estereótipo. Vamos para o nosso segundo conceito? Quem vai apresentar esse segundo conceito é o Renato Mezan. Tá? Ele vai falar sobre preconceito. Olha só a teoria dele sobre isso. Preconceito é o conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que consiste em atribuir a qualquer membro de determinado grupo humano uma característica negativa, pelo simples fato de pertencer àquele grupo. A característica em questão é vista como essencial, definidora da natureza do grupo e, portanto, adere indelevelmente a todos os indivíduos que o compõem. Tá? Professor, então, qual é a diferença do que o senhor falou antes para agora? O senhor falou, né, ainda há pouco sobre estereótipo e agora está falando sobre preconceito. Parece a mesma coisa, mas não é. Tá? O preconceito ele atribui características negativas, uma certa repulsa ou negação àquela diferença do outro. Tá? Enquanto que os estereótipos nem sempre são estereótipos de questões negativas. Vou dar um exemplo de estereótipo. Toda pessoa oriental, pessoa japonesa, por exemplo, eles são extremamente inteligentes e gostam, né, de questões matemáticas, e eles são muito introvertidos, né? Não é assim que normalmente a gente costuma pensar dos japoneses, por exemplo. Pode até ser que tenha muita gente assim, mas certamente existem muitos japoneses que não entram nessas características, mas é uma característica positiva. Aqui nós estamos falando de preconceito. O preconceito ele vai, né, ser atribuído, né, os aspectos ditos negativos, né, daquele grupo que você atribui. Por exemplo, baiano é preguiçoso. É um preconceito. Né? Você vai falar, por exemplo, que os alemães são violentos, ou então são frios, né? Você não sabe se todos são assim. Existem muitos que não são assim, mas nós criamos aquela ideia, né, toda fechadinha, né, de que é assim. Por exemplo, todo brasileiro gosta de futebol, de samba, de pagode e tal. Eu não gosto de futebol. Meus filhos adoram futebol. Eu não gosto, né? Mas eu gosto muito de samba. Né? E então, assim, se eu parar para pensar, eu não me encaixo também no perfil, né, de que seria esse brasileiro, né? Quem está lá fora, como é brasileiro? Brasileiro está todo mundo feliz o tempo todo, dançando samba na rua, né, jogando futebol toda hora, e não é bem assim. Né? Nós temos uma vida, né, como em qualquer outro país, né, com uma diversidade, né, de possibilidades, de ações e atitudes e tudo mais. Então, o preconceito ele é dessa maneira. Você tem um preconceito em relação ao grupo, então qualquer pessoa que seja daquele grupo, tu vai achar que é daquele jeito, né? Tu vai achar que é daquela maneira. Muito preconceito vem, por exemplo, quando você vê uma pessoa negra, né, entrando, né, numa loja e logo o vigilante, né, vai andando atrás dessa pessoa como se essa pessoa fosse roubar. Nós sabemos que a grande maioria da população carcerária, da maioria que foi condenada, é maioria negra, nós sabemos disso. E aí acaba dizendo que o negro, né, pratica esse tipo de coisa. Mas será que é assim que eu avalio a realidade? Claro que não. Até porque também só a maioria das pessoas negras estão presas. Será que só estão prendendo as pessoas negras? Será que as pessoas brancas que também cometem crimes estão sendo tão presas, tão julgadas, tão condenadas quanto as pessoas negras, por exemplo? Eu trouxe aqui uma charge para a gente avaliar, tá? Essa charge é bem interessante. Está aqui o pai com a filhinha no colo, né? E tem a mãe lá na cozinha lavando as coisas. É uma família de pessoas negras. A criança, assistindo a televisão, olha para a mãe e diz: acho que não quero mais ser atriz, papai. Se for para ter que lavar, passar, servir, eu trabalho aqui mesmo.
essa charge, ela nos provoca uma reflexão muito interessante, tá? Olha só, gente, quantas princesas negras nós temos nos desenhos. Hoje a Disney, né, tem uma princesa negra lá, que é aquela do Princesa e o Sapo, mas existem, né, tantas princesas assim, quantas astronautas negras nós temos, quantas grandes pesquisadoras negras nós temos. Nós temos várias no mundo, né? Mas se você comparar em relação às brancas, é um número muito pequeno, é muito pequeno. Então aqui a menina está falando de ser atriz. Quantos papéis principais uma mulher negra ou um homem negro consegue em novelas, né? De anos para cá, poucos anos atrás, já começou a surgir algumas situações dessas, mas são, né, bem poucos casos que isso acontece, né? Normalmente um ator ou uma atriz negra vai fazer um papel de um empregado, vai fazer o papel, né, de uma faxineira, de uma babá, né, e tudo mais, como se a realidade da pessoa negra se limitasse, né, àquela situação. Tá? Então o preconceito é nesse sentido. A pessoa negra não tem condições de ter um pós-doutorado, de ser um grande pesquisador, um grande professor universitário, por exemplo, né? Será que a capacidade da pessoa negra, né, ela só é realmente para limpar, para carregar, para fazer, né, esse tipo de serviço, que não é um serviço ruim, tá, gente? Não é que seja um serviço pior que o outro, mas também não quer dizer que ele só possa fazer isso, né? A pessoa negra, a mulher, o homem negro, eles podem fazer o que eles quiserem da mesma forma que a pessoa branca, estudando da mesma forma, alcançando seus objetivos da mesma forma, tá bom? Próximo conceito aqui, vamos lá para o nosso slide. Fala o seguinte, é o conceito de discriminação. Discriminação é o nome que se dá para a conduta, ação ou omissão que viola direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, tais como a raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e outros. Olha aí a charge, gente. Vamos analisar essa charge aqui. Está aqui o policial, tem um homem negro dirigindo e ele fala o seguinte, o policial: te parei porque você parece um ladrão, mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito. Racismo é coisa da sua cabeça. Como assim? Né? Como assim, gente? Eu parei porque você parece ladrão, queria ver se esse carro era teu mesmo, né? Mas olha, não é racismo. Como assim? Isso é, né, de fato, né, não somente um preconceito, mas agora também uma discriminação. Como diz aqui nosso conceito, é uma conduta, né? Então, enquanto o preconceito é um sentimento, é uma percepção, né, a discriminação, ela é um ato, né? Ela é uma ação ou também é uma omissão. Como assim, professor? Me explica bem esse negócio aí. Vamos lá. O que o guarda fez na charge, por exemplo, é uma ação. Ele parou porque ele pensou que era um ladrão, né? E ele discriminou aquela pessoa, tá bom? Então foi um ato. Mas existe também, né, a omissão. Por exemplo, vou selecionar um gerente para trabalhar na minha empresa, aí eu tenho 2 currículos aqui, ou 3 currículos, né? E aí eu pego, olho o currículo de uma pessoa negra e de uma pessoa branca. A pessoa negra é muito mais qualificada, mas eu vou lá e contrato a pessoa branca, né? Eu não fiz de uma maldade direta, fiz de maneira indireta, né? Ou às vezes, por exemplo, estão lá, você está vendo alguma coisa acontecer, né? Você não se pronuncia, você finge que não está vendo, você finge que nada está acontecendo e você fica omisso. O que é ser omisso? Ser omisso é não tomar nenhuma atitude, né? É fingir que não está vendo, não querer se envolver. Isso é muito sério, isso é muito sério, tá bom? Então, eu queria convidar vocês agora para ouvir aqueles que entendem sobre preconceito por viverem os absurdos causados por ele. Então, nesse momento, eu queria que vocês assistissem a um pequeno vídeo, né, que foi feito pela TV Escola, né, que vai apresentar a fala dessas pessoas que passam pelas situações que eu acabei de
descrever a vocês. Sim, já fui vítima de racismo no meu ambiente de trabalho. Eu já sofri preconceito. Em geral, todo trans sofre um preconceito velado. Raiva. Tipo, eu respeito. No fundo, a gente vai cansando de os olhares. Causa muita indignação. De uma questão cultural. Em uma ocasião, uma professora me chamou de Capitão do Mato. Indiretamente na questão de olhares, de erros de pronome. Porque o Capitão do Mato, historicamente, é uma pessoa que estava amando da Casa Grande para caçar as pessoas que estavam lutando por liberdade. De uma menina da minha sala, que ela fala que pela culpa dos venezuelanos é que não tem trabalho no Brasil, é que o Brasil está ruim. E ela especifica os venezuelanos, tipo, ela está me ofendendo. Eu tinha bastante dificuldade de ir ao banheiro da escola, porque não era uma escola tão acessível assim. Tipo, não presto atenção, mas de vez em quando eu fico chorando o dia todo pela saudade de que eu tenho lá e me lembrar das coisas que ela me faça. Não, é muito bom. Infelizmente, às vezes a gente tem que procurar entender, por mais difícil que seja. Hoje em dia não me incomoda tanto os olhares que eu recebo. Um tempo atrás me incomodava muito mais. No fundo, a gente vai cansando de lutar o tempo todo e aí a gente vai deixando. Não sei, porque as pessoas te veem diferente. Tipo, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 olhos, você tem 2 braços, você tem 2 olhos. Então, tipo, às vezes eu fico... O que tá rolando, gente? Pelo amor de Deus, tipo, eu sou normal. Nasci em outro país e pronto. Para mim, o preconceito é uma espécie de medo do outro, do diferente. Tem a questão da formação da pessoa, da família, como a sociedade brasileira se configurou. O negro sempre esteve em lugares do subalterno, da empregada, do faxineiro, do segurança. E causa estranhamento quando você vê um negro em outro lugar que, de repente, dá a ideia da pessoa que esse não é o lugar do negro. Eu acho que hoje a escola é mais diversa do que ela já foi. Eu tive professores que já tinham debatido o tema com os alunos antes. E a escola sempre foi muito aberta, discutiu esses temas. Na minha adolescência, eu não via tantos professores negros. Acho que eu conheci um professor negro. O passo está sendo dado, assim, aos poucos, mas está sendo dado. Valorizem seus professores, porque os professores são nossos segundos pais. Porque o professor é uma referência. Criança, adolescente tem informação, então ele precisa ter, né, entender essas questões, até para também se aceitar enquanto sujeito, enquanto negro, ou pardo, ou branco, ou homossexual, enfim. O que eu tenho a dizer para as escolas é que façam dessa vivência a melhor possível, faça a gente aprender e que não reprima e que não exclua, que façam eles se sentirem livres. Que a escola é para você se sentir livre, é onde você pode ser o que você quiser. Tua cidade inquieta, mata de amor e frio, seja com bala ou arrepio, e nunca pra olhar, e eu não paro de cantar, até você me procurar. Eu trouxe esse vídeo para vocês para que vocês tivessem a oportunidade de ouvir sobre o tema, né, sobre o qual nós estamos discutindo hoje, né, da boca de quem sofre, né, o preconceito e a discriminação, né, sejam os negros, as mulheres, os homossexuais, os estrangeiros, enfim, né? Eu não saberia, na verdade, descrever a vocês exatamente, né, o sentimento que essas pessoas carregam. Por quê? Eu sou homem, eu sou branco, né, eu sou professor. Tudo isso dá a mim, por exemplo, uma passagem pela sociedade muito mais leve, muito mais fácil do que, né, para as pessoas, né, da cor negra, para as mulheres, né, que lutam tanto para tentar
conquistar, lutam muito mais, na verdade, para tentar conquistar aquilo que de repente eu conseguiria conquistar, não porque eu sou melhor que elas, mas porque eu tenho muito mais oportunidades e muito mais, né, entrâncias, né, do que a mulher. Eu não tenho que parir, eu não tenho que cuidar de marido, de filho, de casa, né, e ainda às vezes sofrer agressão por parte do marido. Não tem que passar por isso. Então, para mim, realmente é muito mais simples, né, é muito mais simples conquistar coisas do que a mulher. Então a mulher sente muito mais do que o homem. Então, por exemplo, eu falar sobre o que a mulher vivencia é muito difícil, mas a mulher sabe fazer isso, tá? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês ouçam, sejam empáticos, né? A empatia, ou seja, tenta se colocar no lugar do outro. Se você tem alguém que você não conhece, que é diferente de você, se tem alguma coisa que te incomoda, se aproxime, conviva, busque conhecer, crie empatia e ouça, né, da boca desta pessoa o que ela sente, né, o que ela precisa, onde dói. Né? É muito bom, gente, se a gente tivesse, seria muito bom, na verdade, se tivéssemos uma sociedade, né, onde todo mundo, né, respeitasse o outro, respeitasse o diferente de si. Claro, né, desde que não invada o direito do outro, desde que não ofenda ninguém, seria perfeito se a sociedade conseguisse isso, tá bom? Bom, para encerrar nossa aula de hoje é a primeira aula sobre este assunto. Nós vamos ter 2 aulas. A próxima aula nós vamos continuar falando sobre o assunto de preconceito e discriminação, tá? Então, só para adiantar para vocês, venham aqui na tela, nós vamos falar na próxima aula sobre os principais tipos de preconceito, tá? Vamos falar sobre preconceito racial, sobre o preconceito cultural, preconceito religioso, preconceito sexual, preconceito social e preconceito linguístico. Nossa, professor, tanta coisa assim, né? Sim, gente. Então, nós temos muita coisa ainda para apresentar sobre esse assunto e eu vou aguardar todos vocês na nossa próxima aula. Por favor, não percam, tá? Muito obrigado e um forte abraço a todos. Até a próxima aula.